Meu caro governador, obrigado mais uma vez pelas palavras aqui colocadas. Escutando aí o que o senhor disse e conhecendo um pouco da realidade de Minas também, eu estou vindo aqui porque as câmeras estão por aqui e a gente está fazendo também a transmissão para o canal Viver Brasil. Em relação a Minas Gerais, nós temos 853 municípios diferentes no nosso estado, uma realidade que não acontece em nenhum outro estado brasileiro e em poucos países ou poucos estados no planeta Terra. Desses 853 municípios, governador, nós temos 50 cidades que representam... Nós temos 50 cidades que representam cerca de 70% de tudo que é gerado de desenvolvimento econômico no nosso estado. 200 municípios produzem 100% de tudo, sendo que 50 representam 70% de tudo que é desenvolvido no nosso estado, no PIB, na produção que a gente tem. Existe algum pensamento, existe algum caminho pensado para realmente equilibrar ou distribuir melhor essa produção que a gente tem no estado? Sim, GCO. 80% dos mineiros vivem no interior, muito diferente daquilo que acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo. O que nós temos feito, principalmente com relação ao interior, é mostrar para essas cidades, não só essas 50 maiores, como as menores também, que existem lá muitas oportunidades. A nossa secretária de Desenvolvimento Social, a Beth, sempre menciona que é muito mais em conta para o Estado investir no microprodutor rural do que ele, amanhã, chegar à conclusão que ele não tem viabilidade naquele pequeno negócio dele e ir para a cidade. Ele é uma pessoa que vai chegar na cidade sem uma qualificação, já que ele sempre viveu na área rural, uma qualificação para atender uma indústria da cidade. Ele vai enfrentar problema de moradia, de transporte. Então, nós temos, principalmente através da Secretaria de Agricultura, investido na agricultura familiar. Recentemente, nós distribuímos sementes de feijão para 50 mil micro e pequenos produtores rurais. Cada um vai colher aí quase que 1 tonelada de feijão com essas sementes que foram distribuídas. As escolas hoje, boa parte da merenda escolar é comprada localmente também desses micro e pequenos produtores rurais, e isso vai gerando uma movimentação econômica. Estou falando dos pequenos. Agora, quando se fala dos médios e grandes, como o Geraldinho aqui da Agropel, aí a coisa muda de escala, como a questão das batatas lá no Triângulo, Alto Paranaíba. Nós temos conseguido agregar muito valor naqueles produtos que são genuinamente mineiros. Recentemente, até está lá na minha casa para mim tomar, uma amostra daquela saca de café, daquele lote, né, de sacas de café que foi comercializado a R$62 mil. Eu ganhei lá um pacotinho de 250 gramas, se pegar ele vale, eu acho que R$400. Esse pacotinho desse café especialíssimo lá do Cerrado Mineiro. Temos feito com café, eu já disse isso, o mesmo que se fez no passado com vinho. Nós temos vinho de todo valor, por que não podemos ter café também de todo valor se nós temos cafés diferenciados, cafés premium, onde o produtor rural dá um tratamento especial para aqueles 500 pés ali, geralmente são lotes pequenos. Temos feito, e isso aconteceu de forma muito profunda, com queijo, que é um trabalho um pouco mais antigo. Nós temos hoje produtores de queijos em Minas Gerais que vão para a Europa e que voltam de lá com medalha de ouro. Na França, na Itália, que são os países do queijo.
E tudo isso demonstra que nós podemos criar valor para aqueles que estão produzindo no interior, porque esses produtos, via de regra, 90% das vezes, estão sendo produzidos em cidades menores. E isso tudo faz a renda subir, a economia movimentar, já que esses produtores estão investindo mais. E o nosso queijo é sinônimo de mineiridade. Sempre que eu vou no interior, pergunto, porque eu encontro com esses produtores, e todos eles hoje, esse do queijo Minas artesanal, tem um problema em comum, é que eles não conseguem atender a demanda. A maioria já vende por internet, para o Brasil todo, e estamos agora tentando exportar. Tem aí questões, barreiras sanitárias difíceis de serem superadas, mas é um próximo passo que nós queremos seguir. Então, temos sim tentado fazer com que o mineiro do interior seja valorizado, temos conseguido e temos muito o que fazer ainda. A cachaça, a mesma coisa, tem sido também valorizada com método de produção mais seguro, etc. A própria cerveja artesanal, que Minas Gerais é uma referência. Então, tudo isso está acontecendo. E precisamos das estradas, como eu disse também, porque nada anda sem estrada. Está claro, governador. A gente tem aqui presente hoje diversas cadeias aí do setor produtivo, mas especificamente eu vou citar 3 partes que estão aqui. Da rede varejista, a gente tem o Euler, do Supernosso, tem o Valdir e a Kátia, do Supermercado BH, e o Jovino, da rede Bahamas, de Juiz de Fora. Em relação, a gente sabe o tanto que esse setor é importante, tanto no serviço à população, quanto na economia como um todo, geração de emprego, enfim. Eu conversando com o meu caro Euler, uma das situações que a gente tem preocupantes no nosso Estado são os invasores na cadeia de distribuição de produtos que vêm aqui para o Estado, cobram, não pagam os impostos devidos e atrapalham toda a cadeia varejista. Em relação a essa questão de trabalhar ou não deixar com que essas situações aconteçam, você que, inclusive, é uma pessoa de origem empreendedora, como é que o senhor pode nos falar e acalmar os nossos varejistas de Minas? Bom, primeiro eu quero cumprimentar todos, conheço todos, estava sentado aqui ao lado do Nadim, da Fé Comércio, que já me cobrou aqui com relação a DIFAL, dei as devidas explicações para ele. O que eu quero é que a AMIS, não sei se o Alexandre Pone está aqui hoje, acho que não, né? Não vi, mas a entidade que representa os supermercadistas, levem para a nossa Secretaria da Fazenda sugestões daquilo que pode ser feito para que se iniba práticas predatórias, que pode ser tanto de concorrentes mineiros que não seguem a legislação, como também de outras empresas de outros estados que acabam adotando práticas que são nocivas a quem está aqui. É um problema que eu escuto em todo o Brasil, vou em algum outro estado, eles reclamam que, eventualmente, uma empresa mineira está bagunçando o mercado lá. Mas é algo que precisa ser tratado de maneira sistêmica. Se hoje existe alguns produtos, alguma regra que possa ser aperfeiçoada, eu quero deixar aqui muito claro que nós estamos abertos a assentarmos. Recentemente, resolvemos uma questão de e-commerce para uma série de indústrias que têm e-commerce e também produção. Antes eram não vamos entrar aqui em detalhes, mas era extremamente complicada, a indústria tinha de transferir para uma outra empresa que vendia no e-commerce. E com a mudança recente que a Secretaria da Fazenda fez, nós conseguirmos simplificar em muito esse procedimento
tornando as empresas que estão instaladas aqui em Minas Gerais muito mais competitivas. E dentro de 30 a 60 dias, nós vamos estar entregando para todos os contribuintes de Minas Gerais um novo regulamento do ICMS. Um trabalho que já está sendo feito há mais de um ano. A maioria aqui não é contador como eu, mas só para vocês terem uma ideia, o regulamento de ICMS de Minas tem 800 páginas, maior do que uma Bíblia, e muitas vezes causa confusão em quem consulta, porque na hora que você olha ali a tributação de um produto, ele aparece em meia dúzia de lugares. O que essa revisão está fazendo é colocar tudo num lugar e fazer com que essas 800 páginas talvez venha a reduzir pela metade. Eu ainda não tenho esse número aí. Então, isso vai tornar o contribuinte muito mais seguro daquilo que ele consultar, muito mais transparente, que hoje há, muitas vezes, interpretações distintas. Então, nós estamos avançando nessa questão aí. Queremos que quem opera aqui em Minas tenha essa segurança na hora de pagar o seu tributo. E o mesmo, eu vou até além, não é só a tributação, não. É na questão das leis ambientais, que muitas vezes têm interpretações distintas. Nós temos alguns procedimentos, leis no Estado, decretos que falam o seguinte: o estabelecimento precisa ter um pé direito adequado. O que é esse adequado? Lá no norte de Minas é 3 metros, aqui é 2,90, lá no sul não sei quanto. Então, nós estamos tirando essa interpretação para tornar tudo muito objetivo e menos sujeito a erros. Isso está acontecendo. É uma tarefa monstruosa, nós estamos falando de milhares de decretos que se acumularam nas últimas décadas, mas esse trabalho está sendo feito, e fica aqui a nossa abertura, não só ao setor supermercadista, como a todos os outros com quem eu assento lá constantemente, para que melhorias sejam introduzidas. Está claro, governador. Nós temos uma outra pergunta aqui, ótima, ordem política, feita pelo Tiago Campos, presidente do IFL Belo Horizonte. Governador, na última gestão, a Assembleia Legislativa travou alguns projetos do governo. Esperava-se que nesta gestão o novo teria mais participação na Assembleia, o que não ocorreu. Sendo assim, quais são as suas expectativas de trabalhar com a Assembleia, agora com menos cadeiras do novo? Será que agora a Assembleia dará mais apoio ao governo? Lembrando aqui que a gente passou agora por uma eleição, exatamente nesse momento, da própria Assembleia Legislativa. Todo mundo sabe que teve alguns movimentos aí do governo para lá e para cá, e acabou sendo eleito deputado estadual Tadeu Leite, o Tadeuzinho, que é um cara novo, extremamente qualificado. Eu não tenho a menor dúvida que vai fazer um caminho junto com o governo de alto nível, mas eu queria, então, escutar a resposta para o Tiago Campos. Com relação ao Partido Novo, nós tivemos uma eleição atípica o ano passado, mas lembrando que o número de deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Minas, do Novo, ficou igual. Eram 2 e continuam 2. Mas a nossa dificuldade no primeiro governo nosso foi muito com relação a algumas pessoas da mesa diretora da Assembleia passada. Pessoas que tinham, mais do que um projeto para Minas Gerais, um projeto de poder pessoal. E que queriam que a minha primeira gestão não desse certo para que eles tivessem mais chance. Então, em resumo, infelizmente, o que aconteceu foi isso. Da nossa parte, sempre houve abertura, diálogo, mas quando você tem alguém que só pensa num projeto pessoal de poder, o que ele quer é te destruir. A única visão dele era essa, e foi o que tentaram, e graças a Deus não funcionou.
Mas nessa segunda gestão nossa, o meu diálogo com o atual presidente, o Tadeu, tem sido excepcional. Está fazendo agora 1 mês que ele foi eleito. Nesse 1 mês eu conversei mais com ele do que com o anterior em 4 anos. Então, acho que já dá para ver aí uma mudança muito grande no termômetro. E a Assembleia, como um órgão autônomo, tem toda a autonomia para eleger lá as suas comissões, as suas bancadas, a sua mesa diretora. É lógico que nós tentamos recomendar alguns nomes, mas a Assembleia tem autonomia e nós estamos extremamente confiantes de que com o presidente Tadeu, com quem nós estamos tendo esse diálogo muito aberto, e como foi dito, um dos mais jovens presidentes que a Assembleia já teve, as pautas vão fluir normalmente. Eu não estou pedindo para a Assembleia aprovar nada, eu estou pedindo, pelo menos, para que os deputados tenham condição de avaliar o que nós estamos enviando, o que não aconteceu nos 4 anos passados, onde aquilo que nós enviávamos era literalmente engavetado, e não havia nem avaliação, nem discussão. Então, o que nós queremos é isso, o Legislativo existe para debater, para sugerir, e não para poder sabotar o Executivo, que foi o que aconteceu. Inclusive, pela primeira vez na história do Brasil, o Supremo Tribunal Federal julgou uma causa de omissão legislativa, onde o Executivo de Minas conseguiu aderir ao regime de recuperação fiscal via judicial, já que o Legislativo sequer apreciou a questão. Então, fica muito claro que nós estamos aí numa nova era e eu estou confiante. Está claro, governador. Eu queria só passar a palavra aqui para um convidado nosso especial, para que ele faça uma pergunta também, e a gente vai finalizar aqui sabendo que o senhor tem que estar no BDMG às 14 horas. O Fábio Fernandes é presidente do LIDE no Brasil. O LIDE é a instituição aí que faz, ao longo dos últimos quase 20 anos, eventos de alta qualidade, de alto impacto e importância para o nosso país. Foi criado pelo nosso ex-governador João Dória, amigo do Paulo César há mais de 35, 40 anos, e que faz um trabalho espetacular. Eu queria que você fizesse a pergunta que eu sei que você preparou, e depois disso a gente vai encerrando, mas aí eu só deixo uma mensagem aqui do nosso João Dória também. Muito obrigado, GCO. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, GCO. Um orgulho com vocês. Governador, que bom te reencontrar. E essa proximidade toda é incrível, unindo lideranças públicas e privadas. Parabéns para vocês também por elegerem um governador dessa dimensão. Eu que sou de Ribeirão Preto, pertinho, quase Minas, né? Então, uma alegria estar aqui com vocês. Bom, governador, o LIDE, como uma plataforma que você conhece bem, está presente em 14 países. Eu queria, você comentou sobre os produtos de Minas e também atrair investimento de outros países, talvez, de outros estados, para Minas. Queria que aprofundasse um pouquinho, em poucas palavras, é claro que eu sei do seu tempo, mas sobre a estratégia de como vender o nome Minas Gerais para outros países. E eu já coloco à disposição a plataforma do LIDE para todos vocês e também para o governo, no que a gente puder ajudar nessa público-privado. Muito obrigado, governador. Obrigado, Fábio. Não tem nada que torna uma instituição mais sujeita a ter credibilidade, que tem a mesma origem de crédito, né, do que uma gestão séria. Os empresários aqui sabem que quando eles têm um balanço auditado, que quando eles estão cumprindo com as obrigações legais, ambientais, e demonstram isso para investidores, o investidor quer investir. Eu diria que com o Estado tem semelhança. Na hora que você fala, as contas hoje estão controladas, eu vou reformar as estradas, eu estou pagando funcionário em dia, eu estou formando jovens bem formados,
e não o que era no passado, que professora não recebia, que a merenda escolar era uma meleca de arroz com água para os alunos. Tudo isso deixava o Estado em total descrédito. Eu, como empresário, ia lá a São Paulo conversar com investidores, com bancos, e eles me perguntavam lá em 2014, 15, 16, o que estava acontecendo em Minas Gerais, com medo de emprestar dinheiro para uma empresa de Minas. Parece assim que a ideia que eles tinham é o seguinte: se eu emprestar recurso para essa empresa, ela está num estado complicado, eu acho que ela não vai se dar bem. Então, até para o setor privado que já está aqui em Minas, é muito ruim um governo que faz bobagens como nós já tivemos. Então, na minha opinião, a principal bandeira é falar, nós temos uma gestão séria, transparência das contas públicas, nós somos, de acordo com o ranking da Controladoria Geral da União, o Estado mais transparente. Temos o que melhorar ainda, mas transparência total naquilo que é possível. Se é recurso público, você tem de mostrar onde ele está sendo gasto. Você não precisa esconder nada, e se está escondendo alguma coisa, já é um mau indício. Então, é essa credibilidade que soma muito, e é lógico que você tem de, eventualmente, estar indo encontrar, né, com esses investidores. Se for um evento do LIDE, melhor ainda, não é isso? Né? Que vai ter lá investidores de peso. Então, essa divulgação é importante e é o que nós estamos fazendo. Igual eu disse, já fizemos 10 vezes mais do que o governo passado. Então, essa mudança, eu diria que, de certa maneira, ela já aconteceu. Muito obrigado, governador. Fazer só a entrega aí para o senhor agora de uma xícara personalizada do Café Campos Altos com o seu nome. Toda preparada para o senhor, com o nome aí escrito Romeu Zema. Obrigado, Natália. Obrigado, Natália. Obrigado ao governador. Obrigado, Fábio, por ter estado aqui conosco nessa tarde. O LIDE já está se preparando para novas caminhadas aqui em Minas Gerais, coisa que a gente vai anunciar nesses próximos dias, nessas próximas semanas. Vão ser uma série de novos eventos assinados pelo LIDE em Minas Gerais e nós vamos comunicar isso nesses próximos tempos. Governador, muito obrigado pela presença no nosso Conexão Empresarial do dia 27 de fevereiro de 2023. Parabéns pela caminhada, sucesso nos próximos tempos. Muito obrigado a todos que aqui estiveram. Obrigado ao nosso Procurador-Geral do Ministério Público, Jaba Soares, pela presença aqui e a cada um de vocês. Até o próximo Conexão. Lembrando que no dia 8 de março a gente tem o Conexão Mulheres. Vai ser no restaurante Pátria, no momento 100% dedicado às mulheres, dia 8 de março. Um abraço a todos e até o próximo.